Opa, beleza com vocês? Você conhece a série Dinossauro do YouTube, produzida pelo canal Dead Sounds? Hoje eu estarei aqui para justamente falar sobre essa série, mas no caso, falar sobre todos os dinossauros que aparecem nessa série, desde o primeiro episódio até o último episódio, o episódio mais recente. Dando uma descrição bem básica da série, ela é como se fosse um documentário, que cada episódio especifica um período e também dinossauros diferentes. Por exemplo, o primeiro episódio fala sobre tal dinossauro e o segundo sobre outro dinossauro, como se fosse um grande documentário. Eu estarei falando sobre as espécies principais do episódio, no caso dinossauros e répteis. Não estarei considerando, por exemplo, animais secundários, como pequenos lagartos, etc., que podem ser simplesmente animais indeterminados, então não possuem uma espécie definida. E também eu quero mais falar sobre os animais específicos, assim, os animais de destaque da série, ao invés de ficar perdendo meu tempo com animais que aparecem por 1 ou 3 segundos, beleza? Mas bora lá. O primeiro episódio se chama Old Buck. Ele conta a história de um estiracossauro dominante, já é a primeira espécie, um estiracossauro alfa, bem velho mesmo, no qual ele enfrenta um outro estiracossauro que tenta dominar seu território, e ele acaba vencendo por experiência e força bruta. Outro dinossauro que aparece é o Lambeosaurus. Outra espécie também é o Daspletosaurus, um grande tiranossaurídeo. O próximo episódio se chama Your Frozen Past, que ele meio que adapta meio que um ambiente mais frio da América do Norte. E aqui aparece uma família de Troodontes, cuja mãe é meio que a protagonista desse episódio. Temos também o Naniquesaurus, que é um grande tiranossaurídeo, e o Pachyrhinosauro. O terceiro episódio ele adapta um Lambeosaurus que procura uma fêmea para acasalar, em época de acasalamento. E temos o Parasaurolofo e a espécie de destaque da série, que no caso é o Lambeosaurus alfa. E temos o Daspletossauro, que acabou caçando a parceira do nosso protagonista. E também aparece o Ankylosaurus fazendo uma ninhada. Aparece também 2 Chasmosaurus brigando pela fêmea ou por território. E aí temos o quarto episódio, que se chama Sea and Sky, que conta a história de um pteranodon que tenta pescar em um mar cheio de predadores. A espécie principal desse episódio se chama Geostenbergia, porém tem um pequeno detalhe. Esse animal ele é válido e ao mesmo tempo inválido. Eu vou explicar um pouquinho mais certo. Bem, muitos paleontólogos acreditam que isso aqui na verdade seja uma espécie de pteranodonte, nomeado como Pteranodonte sterbergi. Porém, outros acreditam que ele não seja um pteranodonte, e sim um Geostenbergia. Mas meio que não se sabe ao certo, mas eu acho que a espécie Geostenbergia ainda está classificada como válido, por enquanto eu acho. Mas muitos acreditam que na verdade ou é uma nova espécie de pteranodonte ou é simplesmente uma variação regional do pteranodonte em outro ambiente, mas ainda não se sabe ao certo mais ou menos. Porém, acredita-se que seja um gênero separado, Geostenbergia. Caso você não tenha entendido muito bem minha explicação, eu vou estar deixando aqui na descrição alguns links de algumas fontes sobre esse animal para vocês estarem sabendo um pouco melhor, porque artigos científicos explicam 1000 vezes melhor do que eu, beleza? E na água temos a espécie de tubarão Squalicorax, e também temos o Tylosaurus, que é o Mosasaurus pré-histórico. Ele é bem interessante. E bem, esse episódio ele se passa especificamente há 85 milhões de anos atrás, durante a formação Niobrara. O quinto episódio ele se passa há 66 milhões de anos atrás e o nome dele se chama The Last Tyrant, que se passa justamente na extinção dos dinossauros, quando o meteoro caiu. Aqui aparecem vários dinossauros, principalmente da América do Norte, como o Alamosaurus e o Struthiomimus. Também aparecem outros dinossauros, como o Triceratopus, Edmontosaurus e o Tiranossauro Rex. Também aparecem os Pachycephalosaurus, que estão em uma briga. E na minha opinião, de toda a série dos 2 volumes, volume 1 e volume 2, esse é o episódio mais triste e depressivo de todos, cara. Na moral, mano, a extinção dos dinossauros não avianos, assim, nessa perspectiva, e obviamente na vida real também, cara, foi muito triste, na moral, que episódio triste. E agora, indo para o segundo volume, o primeiro episódio se chama Largados Terríveis, no caso Terrible Lizards. E o destaque desse episódio são o Iguanodon e o Megalosaurus. O interessante desse episódio é que ele mostra meio que a evolução da representatividade dos dinossauros. Lá nos primeiros anos, em 1800 e pouco,
eles eram representados como animais de 4 patas e estranhos deste jeito. Porém, ele foi evoluindo ao decorrer dos anos e mostra meio que como seria eles atualmente, no caso a representação mais fiel à realidade. Também temos o saurópode, cetiossauros e outros animais, porém eu não vou estar considerando muito esse episódio por simplesmente ele não ser 100% fiel à realidade, afinal Megalossauros e Iguanodon não conviveram juntos. E agora o último episódio da série, no caso o último não, no caso o mais recente que foi lançado, se chama Hunted by Moonlight, que ele adapta justamente o período Jurássico. Aqui temos alguns dinossauros, como o Prosaurópode basal, o Sahasaurus, também temos o Scutellosaurus, que é meio que o protagonista desse episódio, e também temos o vilão, entre muitas aspas, no caso, o Dilophosauro. Mas então galera, essas foram todas as espécies de dinossauros que apareceram na série Dinossauro do YouTube. Mas então já se inscreve aí, deixa seu like e compartilhe e comente aí embaixo também. E aqui na descrição, lembre-se, deixei as fontes sobre o Pteranodon, que eu falei antes, e também deixei o canal do criador da série, beleza? Mas então, muito obrigado por ver o vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e agora falou! Calma, calabreso, calma, calma, calabreso, calma, calabreso.